Olá, alunos da disciplina Eletrônica Analógica. Bem-vindos a mais uma aula. O conteúdo de hoje é o filtro capacitivo, que é o próximo passo no nosso circuito retificador para tornar aquela forma de onda que nós estudamos na última aula um pouco mais próxima de uma tensão contínua. Lembrando que o objetivo do circuito retificador é pegar uma tensão alternada senoidal e convertê-la para uma tensão contínua pura, ou seja, o mesmo valor de tensão independente do tempo. Então, primeiro, esses filtros capacitivos vão ser ligados em paralelo à carga, ou seja, aquele resistor RL que a gente tem lá no final do nosso circuito. A ideia é que esse capacitor consiga carregar e descarregar dentro do tempo de operação do circuito e garantir uma variação menor na carga, uma variação de tensão menor na carga. Porque, como nós vimos, a tensão vai de um valor de pico até o zero. E agora, colocando o capacitor, ela vai sair daquele valor de pico e vai diminuir agora até um valor que vai ser próximo daquele valor máximo. E aí a tensão média na carga vai aumentar. Isso vai ficar mais claro quando a gente observar as formas de onda. E aí vai ser necessário um novo cálculo de tensão média na carga. Primeiro, para a gente poder aplicar bem esse filtro, é necessário conhecer um componente chamado capacitor, porque ele é que vai ser o filtro que a gente vai aplicar. Esse componente tem uma série de aplicações, então não confundam essa questão do filtro como sua única função. Ele vai ser usado como filtro capacitivo nesse caso, mas ele tem uma série de outras funções que vocês vão ver melhor lá em análise de circuitos, e ele está presente em vários dispositivos eletrônicos. Depois vocês vão ver a foto desse componente e vão lembrar de já ter visto ele em alguma placa ou alguma coisa nesse sentido. Então a ideia básica dele é armazenar cargas elétricas. Ele funciona como uma espécie de bateria, mas com uma capacidade bem mais limitada. E para fazer esse armazenamento de carga, ele possui duas placas de material condutor, então uma placa superior que vai ter um tipo de carga e a placa inferior que tem a carga oposta, positivo e negativo. E entre essas duas placas ele tem um material isolante, pode também ser chamado de dielétrico. Então a ideia é que as cargas elétricas se acumulem de um lado e do outro e não possam atravessar o capacitor porque existe um isolante entre essas duas placas. E aí ele consegue acumular energia elétrica, acumular cargas elétricas, e essa energia aparece na forma do campo elétrico que está ao redor das cargas. E ele tem algumas propriedades muito marcantes. Primeiro, armazena energia na forma de campo elétrico, ou seja, devido ao armazenamento de cargas elétricas, nós vamos ver que ao redor de cada carga elétrica existe um campo. Vocês devem ter estudado um pouco disso lá em eletrostática, na física. Então tem lá um campo elétrico representado pela letra E, ao redor das cargas. Outra característica dele é que se opõe à variação de tensão, ou seja, o capacitor nunca permite variações de tensão bruscas. Sempre que ele estiver carregando, por exemplo, saindo de um valor qualquer e indo até um valor máximo, por exemplo, ele vai ter que passar por todos os valores intermediários, porque é como se eu estivesse colocando ali um elétron de cada vez, ou tirando um elétron de cada vez, O valor de tensão dele nunca vai dar saltos. Então, por exemplo, ele pulou de 1 para 2 volts. Não. Se ele vai de 1 para 2 volts, ele vai passar por todos os valores intermediários. E o mesmo vale se ele estiver descarregando. Outra característica é atrasa a tensão em relação à corrente. Isso aqui vocês vão ver melhor em corrente alternada. A gente não vai chegar a utilizar aqui em eletrônica. Mas a ideia básica é que ele precisa, primeiro, ter uma corrente fluindo para ele, para depois apresentar o valor de tensão. Vocês vão ver melhor lá em circuitos. Ele se comporta como um circuito aberto para corrente contínua. Isso aqui significa que depois que o capacitor carregou, como ele tem um material isolante entre as duas placas, ele se torna um circuito aberto, uma chave aberta, não flui corrente por ele. Mas para ele chegar nessa característica aqui, ele precisa estar totalmente carregado, e aí ele só vai conseguir ficar totalmente carregado na corrente contínua. E ele permite a circulação de corrente alternada, porque nesse caso ele fica carregando e descarregando à medida que a senoide varia. Então ele nunca chega nessa condição de totalmente carregado, como no caso da corrente contínua, para cortar essa corrente elétrica. Ele vai sempre ter corrente fluindo por ele. E aqui nós temos alguns exemplos de capacitor. Os mais comuns são esses três aqui de cima. Então nós temos capacitores cerâmicos, de poliéster e eletrolítico. De maneira geral, os capacitores cerâmicos são os que têm a menor capacitância, ou seja, os menores valores estão nesse capacitor aqui, valores intermediários no de poliéster, e os maiores valores estão
no eletrolítico. Detalhe que esse eletrolítico, para chegar a esses valores maiores, ele precisa ter um terminal tratado. Então, dos 3 aqui em cima, ele é o único que tem polaridade, ou seja, eu tenho um terminal que é sempre positivo e outro que é sempre negativo. Se isso não for respeitado, a gente corre o risco de estourar o capacitor. Então, esse lado aqui, ó, que tem a faixa cinza, é o terminal negativo desse capacitor aqui. O capacitor de tântalo funciona de uma maneira parecida com o eletrolítico. Ele tem capacitâncias um pouco maiores e tem polaridade também. Ele tem um sinal positivo de um lado, que indica qual é o terminal positivo. Temos também o capacitor a óleo e um capacitor variável, que funciona de maneira semelhante ao potenciômetro. A gente gira uma chave aqui nele e o valor de capacitância entre os terminais varia. E aí a gente tem a capacitância, né? Que é a característica do capacitor. Então, primeiro, o que é essa capacitância? Está relacionado aí à quantidade de carga elétrica que o capacitor consegue armazenar em relação à tensão que eu tenho nos terminais dele, né? Ou seja, em outras palavras, a capacitância é basicamente uma relação entre carga elétrica que foi armazenada, né, que eu tenho nas placas do capacitor, e a tensão que essa carga elétrica gerou nos terminais dele. Mas ela é uma característica construtiva do capacitor. Ela depende, por exemplo, do tamanho das placas, da distância entre as placas e do dielétrico, né, do isolante que foi usado para criar esse capacitor. E a unidade de capacitância é o farad. Então seria, né, eu peguei o capacitor, ele tem a capacitância, o resistor tem a resistência, a característica daquele componente. E a unidade dessa capacitância é o farad, enquanto a unidade da resistência que a gente já conhece é o ohm. Só que um farad é uma unidade muito grande, né? Por outro lado, a gente olha um ohm, por exemplo, um ohm é uma resistência muito pequena. Se a gente pegar então um farad, é muito grande, né? Um farad é muito alto. Então a ideia é sempre trabalhar com microfarad, nanofarad ou picofarad. Então os maiores capacitores aí nos nossos cálculos vão ter algumas centenas de microfarads, até 1 ou 2 milhares de microfarads. Mas nunca vai chegar a 1 microfarad, nunca vai chegar a 1 farad, por exemplo. Isso é uma unidade muito grande. Mas dependendo do capacitor, ele pode ter nano ou picofarad. Então se eu pegar um capacitor de poliéster, ou até mesmo de um capacitor cerâmico, né, ele vai ter capacitâncias menores. E aí vem a aplicação dele, né? Como que esse capacitor vai ser útil para regular, melhor, para filtrar, né, a tensão de saída desse nosso circuito retificador. Então, primeiro, como que ele é ligado? Aqui a gente tem um retificador. Então, olhando aqui, né, a configuração, nós temos uma fonte no primário do transformador. Aqui no secundário, nós temos 2 diodos. Então, já dá para saber logo de cara que é aquele circuito com tapo central. É onda completa com tapo central. E aqui nós temos o resistor de carga. Então, a novidade que apareceu aqui para a gente é o capacitor ligado em paralelo à carga. Sempre que a gente for fazer a análise do circuito retificador e colocar nele uma capacitância de filtro, ela tem que ser ligada em paralelo à carga. Em alguns casos, vocês vão encontrar essa capacitância conectada antes do capacitor, do resistor, né? Os dois aqui aparecerão trocados, mas não quer dizer nada, né? Se aparecer trocado, o resultado é o mesmo, porque o que importa é que eles estão conectados em paralelo. Só isso daí que a gente tem que observar. E aí a ideia aqui é a seguinte: o capacitor recebe aquela forma de onda, né, que nós já vimos na aula passada, que é a forma completa, e aí ele se carrega à medida que a tensão está subindo. E essa tensão também aparece na carga, né? Eles estão em paralelo, a tensão dos dois tem o mesmo valor, né? Só que na hora que a tensão da fonte começa a cair, é o momento que o capacitor começa a descarregar. Então, quando a tensão no resistor for para zero, igual nós vimos também na aula passada, o capacitor começa a fornecer energia para ele, de modo que a tensão dele não chega a zero, né? Então, seria mais ou menos o seguinte: durante aquela parte do gráfico que a forma de onda está subindo, o capacitor está armazenando energia e o resistor está recebendo aquela forma de onda. Quando a tensão começa a cair, o capacitor percebe que é o momento de descarregar. E ele descarrega exatamente para cima do resistor, né? Porque a corrente dele não pode voltar pelos diodos. Ela teria que fazer o sentido contrário, né, da corrente que a gente está acostumado a trabalhar. Então a corrente no diodo é sempre de anodo para cátodo. Lembrando que a gente está olhando aí o sentido convencional. Se o capacitor fornecer corrente, ele vai tentar fazer o contrário, né? Ele vai tentar ir de cátodo para anodo nos dois diodos. E isso é impossível. Então o único caminho que a corrente do capacitor tem é a resistência, né? Ela vai ficar circulando aqui dentro. E aí
o capacitor vai suprir, né, a energia do resistor enquanto a fonte estiver com uma tensão mais baixa. Então a ideia é que o capacitor entra aí como algo que vai armazenar energia durante aquele momento que a tensão sobe e vai liberar essa energia para o resistor no momento que a tensão está muito baixa. E aí ele vai conseguir manter esse nível de tensão mais elevado. Igual a gente pode ver nesse gráfico aqui, ó. Então, se nós formos pegar a forma de onda original do circuito, é essa tracejada, onde nós temos a forma de onda completa. Independente se ele é contato central ou ponte de diodos, né? A ideia é a mesma, eu vou ter essa forma de onda tracejada. Então, durante esse primeiro momento aqui, o capacitor vai carregar junto com a tensão da fonte. Ele está em paralelo com o resistor, então ele recebe essa tensão. E aí apareceu aqui em vermelho a ideia da carga do capacitor. Então, até o valor de pico, o capacitor está carregando. Por quê? A tensão que está chegando para ele é maior do que a tensão dele mesmo. Então, ele está carregando. A partir do momento que essa tensão começou a diminuir, que é a partir do pico, né, ela está caindo, ela fica menor do que a do capacitor. Então, o capacitor começa a descarregar. E aí, nesse período aqui de descarga do capacitor, ele vai mantendo uma tensão maior do que a que a gente teria na fonte, né? Então, a fonte vai zerar, igual nós já vimos. Mas o capacitor não, ele vai descarregando devagar. E enquanto ele descarrega, dá tempo da tensão da fonte chegar a zero e voltar a subir. Então, nesse ponto aqui, onde a tensão do capacitor e a tensão da fonte se cruzam, nós temos o capacitor voltando a carregar. Então, nesse trecho aqui, desse ponto até o pico, o capacitor carregou de novo. E aí, quando a tensão diminuir, ele volta a descarregar. E esse comportamento se repete, né? Então, ele carregou e descarregou. Carregou de novo e descarregou de novo. Então, ele vai ficar fazendo isso daí enquanto o circuito estiver ligado. E agora, a tensão que nós temos na carga não chega a zero. Isso é interessante porque ela está muito mais próxima agora de uma tensão contínua. Eu queria que aqui em cima fosse uma reta horizontal, né? Mas olha como é que ela já está bem mais próxima disso. Então, o capacitor já tem a função de nos ajudar a chegar na tensão contínua que a gente está querendo. E detalhe também é que quando a gente pensa em tensão média, a gente avalia a área sobre o gráfico, né? Então, olhando essa onda tracejada, nós teremos uma área. Quando a gente pega essa forma de onda nova, é fácil perceber que a área dela é maior. Aparece aqui, ó, vários trechos, né, de área que não apareciam antes. Então, quando a gente tirar a nova tensão média desse gráfico aqui, nós vamos ver que a tensão vai aumentar bastante na carga. Ela vai ficar entre o valor máximo e o valor mínimo, né, exatamente no meio desses dois valores. E é interessante que já fica mais fácil do circuito interpretar isso como uma corrente contínua, né, ou como uma tensão contínua propriamente dita. Então aqui nesse gráfico eu marquei para vocês a tensão média, né? Então ela está aparecendo exatamente aqui entre o valor máximo e o valor mínimo da tensão na carga. Percebam aqui que ela é chamada de VRLP. Então VRL quer dizer que a tensão na carga, e o P aqui quer dizer que a tensão de pico na carga. E aí a tensão média apareceu entre o valor máximo e o valor mínimo. Percebam que aqui é chamada de VR, né? Essa diferença entre o máximo e mínimo é chamada VR, que é a tensão de ondulação. Ou, né, do inglês, a palavra certa seria ripple. Então, por isso que apareceu um R aqui do lado. E aí o cálculo da tensão média vai ser basicamente uma média entre o valor máximo e o valor mínimo que a tensão do capacitor atinge. Então, seria o quê? A tensão média, desculpe, a tensão do capacitor, máxima do capacitor, que é aquela, voltando aqui no slide, né? Seria essa tensão aqui, VRLP, ou tensão máxima do capacitor, né? Que é a mesma coisa, menos a tensão de ripple sobre 2, né? Ou seja, eu vou pegar o máximo e vou tirar metade dessa diferença. Então, eu vou ficar exatamente no meio do caminho, né? Entre o valor mínimo e o valor máximo. É isso que essa expressão aqui nos indica. Então, ó, o VC máximo é a tensão de pico no capacitor, então seria o VRLP, e VR é a tensão de ripple na carga, dada pela diferença entre o valor máximo e o valor mínimo proporcionado pela ação do capacitor. Então percebam que essas informações aqui são tiradas com o capacitor já no circuito. Ou seja, eu não faço o cálculo para depois considerar que o capacitor vai ser colocado, né? Eu já tenho que pensar o tempo todo que o capacitor está no meu circuito e eu estou fazendo agora o cálculo com base nisso, né? Então é só aplicar essa expressão aí. E nós vamos querer também fazer o cálculo da capacitância, porque, como eu falei com vocês,
elas têm valores específicos. Então, se eu colocar uma capacitância de 1 microfarad, será que eu chego no resultado que eu estou esperando? Ou eu preciso colocar uma de 100 microfarad? Se eu quiser uma ondulação menor, eu vou diminuir a capacitância, mas como que vai ficar isso, né? Na verdade, se eu quiser uma ondulação menor, eu vou ter que aumentar a capacitância, né? O capacitor vai precisar armazenar mais energia. Então, como que a gente faz para calcular essa capacitância que vai ser utilizada? Vamos usar essa expressão aqui, né? A capacitância depende de 3 parâmetros. O primeiro é a corrente média que eu tenho na carga, né? Ou seja, que está saindo do capacitor, vamos dizer assim. Depois eu tenho aqui embaixo a frequência, que é a frequência da tensão na carga. Importante lembrar isso, eu vou explicar a diferença. E por fim, o valor da tensão de Ripple que a gente está esperando. Então, para fazer esse cálculo da capacitância, eu preciso primeiro conhecer a tensão de Ripple. Então vai ser muito comum eu passar algum exercício para vocês e pedir lá o cálculo da capacitância com base em uma tensão de Ripple igual a 10% do máximo. Aí você faz o cálculo lá, de acordo com o que a gente viu na aula passada, e verifica que a tensão máxima no capacitor vai ser, por exemplo, 10 volts. E aí você olha no enunciado pedindo uma tensão de Ripple de 10%. 10% de 10 volts é 1 volt. Então significa que eu teria uma tensão de Ripple de 1 volt. Aí eu vou precisar calcular a corrente média, mas como que eu calculo a corrente média na carga? A gente volta aqui e vê o seguinte. Eu preciso primeiro da tensão média no meu capacitor. Vai ser o quê? A tensão máxima do capacitor, que nesse exemplo que eu dei para você seria de 10 volts, menos a tensão de Ripple sobre 2. E o Ripple aí sendo 10%, conforme o enunciado pediu, seria de meio volt. Então quer dizer que a tensão média aí seria 9,5 volts, para esse exemplo. E aí para calcular a corrente, o que a gente faz? Eu tenho a tensão média de 9,5, que era a corrente média. É só aplicar a lei de Ohm. Então corrente média é a tensão média pela resistência de carga. E aí eu consigo a minha corrente média. E por fim aparece aqui embaixo a frequência. Detalhe que a frequência da tensão na carga. Então eu preciso observar o seguinte. Se o retificador for de meia onda, a frequência na carga é a mesma frequência que eu tenho na fonte. Então, exemplo, eu tenho lá 60 Hz na fonte. Na carga eu terei 60 Hz. Por quê? Durante o semiciclo positivo, a tensão aparece na carga. E durante o negativo, ela está zerada. Ou seja, na carga eu tenho lá parte positiva e zero. Enquanto na fonte eu tenho parte positiva e parte negativa. Ou seja, o ciclo tem o mesmo tamanho. Né? Agora, quando eu pego o retificador de onda completa, na fonte eu tenho positivo e negativo para formar um ciclo completo, enquanto que na carga eu só tenho positivo. Então tem lá positivo, positivo, positivo. Significa que a frequência é o dobro, né? Por quê? Enquanto a tensão da fonte está fazendo lá um positivo e um negativo, a da carga já fez 2 positivos, né? Já fez 2 ciclos. Lembrando que ciclo é a parte da onda que se repete. Se eu pegar então, né, voltando aqui nos slides, se eu pegar essa forma de onda aqui na carga, ela completa um ciclo aqui, outro ciclo aqui, e por aí vai, né? Cada parte dessa aqui, né, cada montinho desse, vamos dizer assim, é um semiciclo. Agora, se eu pegar a tensão da fonte, o que eu vou ter? Uma senoide vai ter parte positiva e aqui parte negativa. Logo, o ciclo da senoide vai ser igual a 2 ciclos de tensão na carga. Por isso que a frequência da tensão na carga tem que ser o dobro. Então, no nosso exemplo, 60 Hz é a frequência da fonte. Eu vou usar no meu cálculo 120 Hz, igual a gente vai ver agora nos exemplos. Agora vamos resolver um exemplo de cálculo de capacitância de filtro. Então, nesse exemplo aqui é pedido o seguinte. Calcule a capacitância de filtro para um Ripple de 5% na carga. Então, significa o seguinte. Nós vamos calcular um capacitor que vai gerar uma tensão na carga que varia 5%, né? Ou seja, a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da tensão na carga é de 5% apenas. E aí a gente vai começar o nosso cálculo seguindo as mesmas ideias que nós já fizemos, né? Nós já aplicamos lá na análise dos retificadores sem o filtro. Percebam que, inclusive, o circuito aqui não tem um capacitor ainda, né? Nós temos uma fonte de tensão de 200 volts e 60 Hz, um transformador 10:1, né? Ou seja, ele reduz em 10 vezes a amplitude da fonte, um diodo de silício e um resistor de 1K. O primeiro passo aqui é calcular a tensão de pico que nós teremos na carga, ou seja, a gente tem que calcular aqui o VRLP, tensão de pico na carga. E para fazer esse cálculo, a gente tem que saber primeiro o seguinte, qual é a tensão de pico no primário? Qual que é o valor de V1P?
Porque com V1P a gente pode, né, dividindo ele pela relação de transformação, que é 10 vezes, calcular o V2P. E depois, com o V2P na mão, a gente pode subtrair a queda de tensão do diodo, que é de silício, então ela vale 0,7. E aí sim, né, após subtrair o 0,7, nós chegaremos à tensão de pico na carga. Primeiro passo para encontrar o V1P é o seguinte: nós temos aqui uma tensão de 200 volts. Como não foi informado nada a respeito dessa tensão, nós podemos deduzir que ela é uma tensão RMS. Então nós vamos ter que multiplicar ela por raiz de 2 para chegar na tensão de pico. Então vamos fazer aqui, ó, V1 vezes raiz de 2, ou seja, seria a tensão RMS do primário vezes raiz de 2. E 200 vezes raiz de 2, fazendo aqui na calculadora, vai dar 282,84 volts. Agora nós podemos calcular o V2P, que é a tensão do primário, pela relação de transformação do transformador aqui. Então 282,84 sobre 10. Nós teremos então uma tensão de pico no secundário de 28,28 volts. E agora, a tensão de pico na carga é esse valor de tensão menos os 0,7 volts do diodo, que vai nos dar aí uma tensão de 27,58 volts. Isso significa, né, se eu avaliar a forma de onda desse circuito aqui, eu vou observar o seguinte. Primeiro, eu tenho que saber que tipo de circuito que é esse. Então, vou avaliar aqui VRL no tempo. Esse circuito, como só tem um diodo, é o de meia onda. A forma de onda da tensão na saída, ou seja, na carga, vai ser essa daqui. E o valor de pico que ela atinge é 27,58. Então tá aí o nosso gráfico, né? Agora, quando a gente fala em tensão média, nós vamos distribuir essa área do nosso semiciclo positivo para todo o período que nós temos aqui de análise, né? Então imagina que isso aqui seriam 2 montes de areia, por exemplo, e eu quero distribuir eles ao longo dessa caixa, né? Então quando a gente fizer esse balanço aí, ele vai atingir uma altura aqui de aproximadamente 32%, igual os cálculos que a gente já fez. Inclusive a gente pode até falar aqui, ó, sem o capacitor, qual é a tensão média que nós temos? De acordo com o cálculo é V2P menos 0,7 sobre π. Então fazendo aqui na calculadora seria 28,28 menos 0,7 dividido por π. Dá 8,78 volts. Ou seja, sem o capacitor, né? Não podemos esquecer isso. Esse valor é o que aparece aqui, ó. Seria a tensão média sem o capacitor. Mas com o capacitor, essa tensão média vai ser bem diferente. Vamos colocar aqui, ó, com o capacitor, o que muda? Vamos mudar o seguinte. Foi pedido aqui uma tensão de ripple de 5% na carga. Ou seja, o nosso VR é 5% de VRLP. Ou seja, 5% de 27,58, que vai dar aqui 1,38 volts. Isso significa que a diferença entre o máximo e o mínimo é de 1,38. O máximo nós sabemos que é 27,58. O mínimo então vai ser 27,58 menos 1,38. Então vou anotar aqui também, ó, V mínimo é o VRLP, que é o máximo, menos o ripple. Ou seja, 27,58 menos 1,38. Então vai dar aqui 26,20 volts. Isso quer dizer que no gráfico que a nossa tensão vai de 27,58 até 26,20. Por quê? O capacitor carregou durante essa parte do semiciclo aqui, depois ele descarregou. Ele descarrega até... Ficou muito retinho. Mas aqui ele vai descarregar até 26,20. E depois ele carrega de novo e descarrega até 26,20 de novo, né? Que aí já é
lá no próximo semiciclo. Então ele vai ter esse comportamento. Vai sempre carregar até 27,58, que é o pico na carga, e depois vai cair até 26,20. Por quê? Nós vamos colocar aqui em paralelo o capacitor adequado, né, para ele fazer exatamente essa transição, essa mudança de 27,58 para 26,20, depois voltando para o valor inicial. Então, se a gente colocar qualquer capacitor, não adianta. Por quê? Se esse valor de capacitância for muito baixo, ele pode decair muito rápido. Decair tão rápido, inclusive, que ele chega no zero. Não adianta a gente ter a capacitância, que ele vai atingir o zero do mesmo jeito. E por outro lado, se a gente colocar um valor muito alto, ele vai decair mais devagar, né? Não vai chegar no valor que foi pedido, que é o 26,20. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós já sabemos da tensão de Ripple e da tensão de pico na carga. Podemos calcular agora a tensão média na carga. Mas a tensão média já foi calculada. Foi calculada sem o capacitor. Eu vou mostrar agora que com o capacitor a tensão média vai ser muito maior. Então nós vimos que a tensão média seria VRLP menos tensão de Ripple sobre 2, ou 27,58 menos 1,38 sobre 2. E resolvendo aqui, vai dar 26,89 volts. Então percebam como que a tensão média aumenta depois que a gente coloca o capacitor, né? Ou seja, antes eu estava considerando só essa área a cada semiciclo positivo. Agora a área está muito maior. O que eu vou considerar vai ser toda essa área aqui. Por isso que a tensão média aumenta tanto. E no final das contas o que a gente quer não é a tensão média ainda, né? Foi pedido aqui o cálculo da capacitância. Então para calcular a capacitância, vou colocar a expressãozinha aqui do lado, fala que é a tensão média sobre a frequência sobre a tensão de Ripple. Precisamos ainda da corrente média. Como nós já sabemos a tensão média na carga, que é 26,89, só para ficar igual aqui eu vou escrever média também, em vez de só colocar o M. Então já tem a tensão média na carga. É só dividir pela resistência de carga. Então o resistor vale 1K, vai ser 26,89 por 1K, é igual a 26,89 miliamperes. Não pode esquecer da unidade. Então a nossa capacitância vai ser igual a esse valor, 26,89 mili, sobre a frequência, nesse caso aqui é 60 Hz, então a frequência na carga também é 60 Hz. Por quê, né? O retificador de meia onda trabalha com esse formato aqui, ou seja, o ciclo dele dura exatamente o ciclo da senoide. Então as frequências são iguais. Se eu pego onda completa, o ciclo dele dura esse trecho aqui só. Então isso aqui já é o segundo ciclo, né? 1 e 2 ciclos. Enquanto eu comparar isso com a senoide, eu percebo que a senoide tem o dobro de duração do que um ciclo só no onda completa. Então nesse caso, o onda completa vai ter o dobro da frequência. A frequência então da fonte é 60 Hz e a tensão de Ripple é 1,38. Fazendo esse cálculo aqui, vou separar aqui, encontramos uma capacitância de 324,76 microfarad. E esse é o valor que a gente estava procurando. Então percebam que a capacitância realmente é um valor baixo, né? Está na casa aí dos micro. E é isso que a gente vai encontrar mesmo, micro ou até mesmo nano, né? Dependendo do circuito que a gente for trabalhar. Isso varia de acordo com a corrente média, né? Porque se eu tivesse uma corrente média maior, eu precisaria armazenar mais carga no capacitor para poder alimentar o resistor durante aquele tempo, né? Onde a tensão da fonte está muito baixa. Por outro lado, se essa corrente diminui, o capacitor vai descarregar mais devagar. Então poderia colocar uma capacitância menor para poder chegar no mesmo ponto, né? Ou seja, é a corrente que está indo para a carga que vai definir qual é o capacitor que a gente vai usar, né? É claro que vocês vão ver que dependem de outros parâmetros, mas o principal, né, vamos dizer assim, é a corrente na carga. Então se esse resistor aqui, por exemplo, tivesse 10 km em vez de 1 km, essa corrente aqui seria 10 vezes menor e a capacitância também seria 10 vezes menor, né? Por quê? O capacitor descarregaria muito mais devagar quando ele tiver que suprir aquela alimentação que a fonte já não está fornecendo para o resistor. Agora a gente pode simular o circuito que a gente acabou de resolver e verificar qual vai ser a resposta da tensão na carga depois que a gente colocar o capacitor calculado. Então, para montar o circuito, que é bem simples, nós vamos precisar de um gerador de tensão,
Depois nós vamos escolher, né, uma tensão senoidal. Vamos precisar de um transformador ideal. O diodo, que está aqui na aba de semicondutores. E o resistor. Pronto. Com isso daí a gente já consegue montar o circuito. Então a ideia é fazer as conexões. Agora que estão todas feitas, a gente pode escolher aí os parâmetros de cada componente. Primeiro, a fonte. Duplo clique, abre aqui. Sinal da fonte não é degrau unitário, é a senoide. E no nosso exemplo, a senoide tem um valor de 200 volts, mas é o valor RMS. A gente calculou aí de pico para ela, foi 282,84. Coloco aqui. A frequência é de 60 Hz. E essa fase aqui só está relacionada ao deslocamento da senoide. Então, para a gente aqui não faz muita diferença. Ok? Ok. Transformador. Ele vai reduzir em 10 vezes. Então, nós temos que falar aqui que a razão dele é de 0,1. É 1 sobre 10. Ok? O diodo que nós vamos usar. Escolha aí o 1N4001. Que é o mesmo que a gente usou lá na aula prática, né? E o resistor de 1K já está certo. É só virar aqui o nome dele. Beleza. E aí nós podemos agora colocar alguns medidores. Então, vou pegar aqui o voltímetro para avaliar a tensão na carga. E avaliar também a tensão no secundário do transformador. Depois disso, a gente vem aqui em análises, transiente. E vamos escolher um tempo para mostrar aí a análise gráfica, né? Então ele vai de 0 até 1 microsegundo. Não, 1 microsegundo é muito pouco. Com uma frequência de 60 Hz, o período é de quase 17 milissegundos. Então vou colocar aqui 34 mili para a gente poder observar 2 períodos. Ok. Então tá aqui, ó. Nós temos a tensão da fonte, que chega aqui, né, a 282 volts, que foi o que a gente previu. Aqui embaixo nós temos a tensão marrom, é a do secundário do transformador. Ela está chegando aqui a 28, eu tinha encontrado aqui 28,28. Então está razoável, né? Que esse valor máximo aqui dela esteja próximo disso, 28,28. E ao mesmo tempo, a tensão do resistor, né, que é essa verde aqui, tem que ficar 0,7 volts abaixo, que é o valor da queda do diodo. Então a gente calculou aqui para ela 27,58, que é a tensão de pico na carga. E 27,50 está aqui, então está bem razoável, né? Os valores estão bem próximos. Então ficou legal aí a nossa simulação. Agora, a gente precisa colocar o capacitor. O capacitor está aqui na aba Basic. Vai colocar ele aqui, né? Ligado em paralelo com a carga. Vou virar o valor dele aqui. E escolher o valor que a gente calculou, né? Depois de todo aquele cálculo, a gente encontrou a capacitância de 324,76 micro, representado aqui pela letra U. Não tem Mi no teclado, né? Então o U facilita aí. Ok. Para não ficar embolado aqui. Então agora já temos o retificador de meia onda com filtro capacitivo. De novo, análise, transiente. Peço para fazer análise dentro do período. Na verdade, o capacitor não foi conectado. Substituir aqui o modelo do diodo para um N4007, porque os limites dele não estavam muito adequados para esse circuito aqui. O 4007 está funcionando da maneira correta. Agora a gente vem aqui em análise, transiente, de 0 até 34 milissegundos, que a gente tinha combinado, né? Ok, e agora dá para ver aqui a forma de onda do secundário do transformador. A gente percebe que a tensão na carga fica um pouquinho abaixo, aquele 0,7 abaixo que a gente tinha visto antes. Está chegando em aproximadamente 27,58. E aqui a gente percebe o seguinte,
que o capacitor, né, carregou durante essa primeira parte do semiciclo, e aqui ele está descarregando até atingir o próximo semiciclo. Então, nesse momento aqui, ó, a gente percebe uma tensão mínima no capacitor de 26,92. O nosso cálculo indicou 26,20, ou seja, está 0,72 abaixo da simulação. Isso é porque o nosso cálculo é simplificado. Ele vai, sim, né, cometer um pequeno erro aí. Mas isso não é problema porque quando a gente coloca uma tensão de ripple, a gente quer que ela seja no máximo, igual no nosso caso, ali 5%. Se ela for menor que 5%, que é o que está acontecendo na prática, quer dizer que o nosso circuito está ainda melhor do que a gente esperava. Então não tem problema a gente fazer esse cálculo simplificado. Ele vai dar um resultado menor, né, do que deveria, mas no final das contas a gente vai ter um ripple menor, né, ou seja, o valor mínimo vai estar acima do que a gente esperava. Então percebam que agora, se a gente trabalhar com essa forma de onda verde, né, e tirar ali a média dela, nós vamos ter um valor muito maior do que nos casos anteriores, né, do circuito retificador sem filtro. Agora a gente vai ver um exemplo com retificador de onda completa. Então nesse caso aqui, nós temos retificador de onda completa com tap central. É fácil perceber porque a gente tem dois diodos, né, e o tap central aparece aqui no transformador. E aí a ideia é a mesma, cálculo do capacitor de filtro considerando tensão de ripple 95% da tensão de pico na carga, VRLP. E aqui no circuito a gente tem a mesma fonte do exemplo anterior, 200 volts 60 Hz. O transformador tem a mesma relação do exemplo anterior, a diferença é que agora ele tem tap central. Quando a gente fala que ele reduz de 10 para 1, nós temos então uma redução considerando o total do secundário. Então, exemplo, né? Se eu tenho aqui 200 volts RMS, desse lado aqui eu tenho 20 volts RMS. Aí o valor de pico a gente vai ter que calcular, né? Mas enfim, a relação RMS seria 10 vezes e de pico também 10 vezes. Agora, quando eu pego só a metade, né, do tap superior para o central, aí eu tenho só os 10 volts, no caso. Ou do inferior para o central, eu também só tenho 10 volts. Então vale a pena lembrar um pouco desse funcionamento, né? Durante o semiciclo positivo, o diodo de cima conduz, vou chamar ele aqui de D1, o de baixo vou chamar de D2. No semiciclo positivo, o positivo no anodo do D1 ele conduz, o negativo no anodo do D2 ele não conduz. A corrente então passa pelo resistor de carga, aqui no caso eu coloquei o símbolo do terra, mas é só para indicar que esse ponto está conectado a esse ponto aqui. Eu poderia muito bem ter pegado essa linha e levado ela até esse tap central, seria a mesma coisa, só para não ter que ficar cruzando linhas, né? Para deixar o circuito um pouco mais limpo. Mas a ideia é a mesma, saiu daqui, chegou até o tap central. Então a corrente passou pelo diodo 1, desceu pelo resistor de carga e chegou até o tap central. A diferença de potencial aplicada à carga é em relação à metade, né, do tap superior para o central, ou seja, não é o total da tensão do secundário, então cuidado com isso. Durante o semiciclo negativo, o positivo da tensão aparece aqui e o negativo aqui em cima. Logo, temos o D2 recebendo positivo e o D1 recebendo negativo. Então o anodo do D1 com negativo não conduz, o D2 recebendo positivo no anodo conduz, a corrente passa por ele, passa pela carga descendo também e retorna para o tap central. Então percebam que nesse caso aqui eu vou trabalhar com metade da tensão do secundário, né? Eu estou usando aí o tap central. Então, de novo, a gente vai calcular a tensão de pico no primário. Então V1P seria a tensão que eu tenho aqui, 200 volts vezes raiz de 2. Então nós teremos os mesmos 282,84 do exemplo anterior. Temos também V2P, que é 282,84 sobre a relação de transformação, que é de 10 vezes. Então teremos aqui 28,28 volts. Essa é a tensão do secundário. Nós vamos trabalhar com V2P sobre 2, né? Ou seja, na hora de falar aqui qual é a tensão de pico na carga, é a tensão do secundário dividido por 2 menos a queda de um diodo. Por que eu subtraio um diodo e não os dois? Porque nesse circuito, a cada semiciclo só tem um diodo conduzindo. Ou o D1 está conduzindo no positivo, então subtrai o 0,7 dele, ou o diodo D2 está conduzindo no negativo, então subtrai o 0,7 dele. E a gente tem que dividir por 2 antes de subtrair o 0,7. Não pode esquecer também. Então teremos aqui uma tensão de pico na carga de 13,44 volts. Observando a forma de onda da carga, da tensão na carga, nós vamos ter o seguinte. Ela é onda completa,
que como nós vimos, né, todo semiciclo tem condução de algum diodo, D1 ou D2, e esse valor de pico que a tensão da carga atinge é exatamente 13,44 volts. Ótimo. Então, sem o capacitor é isso aqui que a gente tem. E a tensão média sem o capacitor pode ser calculada com base nessa expressão aqui. Duas vezes, né? V2P sobre 2, então 28,28 sobre 2, vezes, menos, né? 0,7 sobre π. Então essa seria a tensão média na carga sem o capacitor. 28,28 dividido por 2, menos 0,7 vezes 2 dividido por π. Então deu aqui 8,56 volts. Vocês vão ver que ela é muito parecida com a do circuito anterior, porque lá a gente tinha uma tensão de pico bem maior, né, o dobro, praticamente um pouco maior que o dobro do que esse valor aqui, né? E a diferença é que aqui eu não tenho aquele período de zero. Então é como se aquela diminuição do pico, né, fosse compensada pelo segundo ciclo aqui, positivo. Então temos um valor bem parecido. Mas e agora, com o capacitor? Vou fazer desse lado aqui, ó. Com o capacitor, a tensão média na carga vai ser bem maior, igual nós vimos para o exemplo anterior. Por quê? O capacitor até esse ponto carrega, depois ele vai descarregar até esse valor, carregar de novo e ficar nesse ciclo de carga e descarga. De modo que agora a área que nós temos, né, para calcular a média não é só essa parte que foi usada no cálculo anterior. A nossa média agora conta com uma área nova, né, aqui entre os ciclos que nós tínhamos antes. Então a tensão média está bem maior, certo? Então aqui vamos calcular a tensão de ripple na carga com o capacitor. Lembrando que o ripple aqui, né, é 5% da tensão de pico na carga. Não faria sentido falar em um ripple de 95%, na verdade é o contrário, né? A tensão da carga varia de 100% até 95% e o ripple, que é a diferença, seria apenas 5%. Então nós faremos aqui 0,05 vezes a tensão de pico na carga, VRLP. Então teremos aqui um ripple de 0,67 volts. E agora a gente pode calcular a tensão média com o capacitor. Ela é o VRLP menos o ripple sobre 2. Então 13,44 menos 0,67 dividido por 2 vai dar 13,10. Ou seja, ela aumentou de 8,56 para 13,10. Tem um aumento significativo aí. E agora a gente quer calcular a capacitância, né? Para isso a gente precisa da corrente média na carga, que é a tensão média pela resistência de carga, que é o mesmo 1K do exemplo anterior. Então teremos aqui 13,10 miliamperes. E aí sim, né, a capacitância nesse caso vai ser a corrente média na carga dividido pela frequência, nesse caso a frequência da rede é 60 Hz, mas a frequência da tensão na carga é o dobro, né? Porque enquanto a senoide está fazendo um ciclo, a carga fez 2, né? Por isso, nós vamos colocar aqui 120 Hz, vezes a tensão de ripple, 0,67. Então nós vamos ter um capacitor de 162,93 microfarad. Ou seja, quando a gente ligar esse capacitor aqui, ó, em paralelo à carga, esse mesmo capacitor que a gente acabou de calcular, essa tensão aqui vai ficar bem mais próxima de uma tensão contínua. Vai ter um valor médio bem maior, né, em relação ao médio sem o capacitor. E aí a gente já pode depois trabalhar com esse valor de uma maneira mais simplificada. Agora, se a gente quiser simular o circuito que a gente acabou de fazer o cálculo, é necessário observar só alguns detalhes em relação à simulação anterior. Então nós temos aqui a fonte de tensão, nós vamos especificar ela do mesmo jeito, né, duplo clique, trocar aqui um estéreo pela tensão senoidal com o valor de pico que nós calculamos, que foi 282,84, não é isso? E a frequência de 60 Hz, a mesma que a gente trabalhou lá. Okay? Depois vocês vão colocar um transformador, né, aqui em cima,
Cuidado que agora não é só o Ideal Transformer, né? Tem que ser Ideal Transformer com tap central, If Center Tape. Então, a gente coloca ele aqui. A redução da tensão é de 10 vezes, então a gente vai colocar aqui 0,1. E aí, vamos colocar agora os diodos, né? Semicondutores. Os dois diodos, um N4007, que já veio especificado porque a gente usou na última simulação. E agora o resistor de carga. Vou vir aqui e ligo ele no cabo central. O detalhe é que a gente pode colocar o terra, né? Aqui tem GND, eu poderia colocar igual no desenho que eu fiz aqui à mão, né? Colocar um GND aqui ligado no cabo central e outro GND ligado no resistor de 1K, né? Não 10K. Ok. Então o nosso circuito está pronto. Agora a gente tem interesse em medir a tensão na carga. Pega aqui o voltímetro, coloca ligado em paralelo à carga. Pronto, já dá para a gente ver essa forma de onda, né? Sem o capacitor primeiro. Então, análise transiente. Como o período é o mesmo do anterior, né? 16,67 milissegundos, isso é multiplicado por 2 vai dar aproximadamente 33,33. Então, um bom período de avaliação. Então, tá aí, ó. Forma de onda da tensão na carga é essa aqui, né? A onda completa, o valor de pico está dando aí um pouco mais de 13,4. No nosso cálculo, o valor de pico na carga era 13,44. Então está bem legal, aí, bem perto do que a gente calculou. Agora, uma coisa também que o Tina pode fazer, quando eu mostrei para vocês, é a obtenção da média. Então, se eu clicar aqui na forma de onda, ela está selecionada, vem aqui em processo e clica em médias. Aí ele fala aqui o seguinte: de 0 até 33,33 milissegundos, ou seja, do início aqui da simulação até o final, nós temos uma média de 8,33. O nosso cálculo aí resultou num valor um pouquinho maior, mas vocês vão ver que está bem próximo, então está razoável, né, o que a gente calculou. Tá? E a gente pode fazer esse mesmo cálculo da tensão média, considerando aí a presença do capacitor no circuito. Então, podemos colocar ele aqui. Em paralelo à carga, vai me lembrar que ele sempre vai estar em paralelo com a carga, e o valor dele aqui foi de 162,93 microfarad. Eu coloco o Uzinho aí minúsculo para representar o micro. E transiente de novo, ok. Se ele reclamar, é só vocês salvarem o circuito e rodar a simulação. Se reclamar de novo, vocês podem salvar como e aí rodar a análise. Então a gente vê aqui o seguinte: ele tem agora aquele formato específico, né, com o capacitor, que a gente já viu, e aqui é possível ver que ele sai lá do seu valor de pico, né, de aproximadamente 13,44 e chega até um valor mínimo no próximo semiciclo, que é aproximadamente 12,88. A gente não chegou a calcular, mas é fácil fazer isso. Nós vimos que o valor de pico é 13,44. E o ripple é 0,67. Então 13,44 menos 0,67 dá 12,77. Então, igual no caso anterior, né, vocês vão ver que ele está um pouquinho acima do nosso cálculo, porque o nosso cálculo é simplificado, mas isso aí não quer dizer que está errado, né? É só mesmo para a gente ganhar tempo e ter resultados que são confiáveis também. E agora a gente pode fazer a média. De novo, aqui a gente vem em média, e agora ela é de 12,55 volts. A gente achou um valor bem próximo disso também, né? No cálculo aqui foi 13,10. Mas aí está relacionado a essa pequena diferença aí da amplitude, né? Enfim, os valores estão bem próximos e são bem razoáveis, né? Então nós temos os dois retificadores de meia onda e de onda completa com tap central.